Oi, gente, olha só, eu fiquei de voltar aqui no final de semana, mas não deu. Tive muita coisa para fazer, né? Até mostrei para vocês. Então, sobre aqueles vídeos que eu coloquei sobre as vozes, né, os pensamentos intrusivos e que ficam ali falando o tempo todo, me perguntaram se a culpa pode ser uma voz ou se essa voz é culpa. Bem, a voz pode ser muita coisa, né? Pode ser raiva, pode ser mágoa, pode ser resultado de um sentimento traumático, né? Uma situação traumática que eu vivi. Pode ser que eu seja aquela pessoa super controladora, então fico aquelas coisas dentro de mim o tempo todo como comandos. Então, essa voz que normalmente pode nos atormentar, ela pode ser culpa, sim, ou pode até tornar-se culpa, ou raiva, ou tristeza. Então, essa voz é mutante, Beth? Ela é mutante, ela é danada, ela é resistente, ela é estratégica, ela vai fazer o tempo todo as mudanças necessárias para que você reaja a ela, isto é, faça o que ela quer. E ela se torna persecutória. Ela acusa, ela condena e não absolve. E o que devo fazer, né? Falando novamente, porque foram muitas perguntas, tá? E como são perguntas assim muito pessoais, tá? Eu não coloquei dessa vez, tá bom? Então, o que eu devo fazer para melhorar essas vozes, que elas realmente sejam repreendidas por algo melhor que eu tenha dentro de mim, né? Então, eu tenho que polinizar diariamente, né, o meu emocional com situações melhores. Me relacionar com pessoas que eu realmente me sinto em paz, fico bem, me respeitem, não ter, não tomar decisões quando esses pensamentos estão muito fortes em mim, porque todas essas decisões estarão contaminadas com essas emoções que, no fundo, podem nem me pertencer. Na verdade, você, eu, todos nós temos que ser um estudante do nosso corpo, estudante do nosso humano, estudante da nossa humanidade. Eu tenho que entender como eu funciono e também tenho que entender que muitas circunstâncias, elas têm mudanças, elas mudam. E eu não posso ser a mesma pessoa naquela circunstância. Veja bem, um relógio parado só marca a hora certa 2 vezes por dia, né? Não tem outra maneira dele marcar a hora certa. E quem é você? É esse relógio parado? Ou é um relógio dinâmico, que é o estudante daquilo que você tem dentro de você e que cada vez mais você evolui nesse banco de dados dos seus sentimentos e da sua história? Então, as circunstâncias, elas são outras. Você não pode ser o relógio parado que só marca a hora certa 2 vezes por dia. Você não pode. Você tem que evoluir. Tá? Então, o seu eu, ele tem que ser trabalhado para as possibilidades que possam acontecer e muitas vezes você, né, quer ficar resistente, quer agir da mesma forma. Não, eu sou assim, ponto. Eu penso assim e acabou. E sabe o que acontece com pessoas assim? Elas se afastam. Elas bloqueiam as outras nas mídias sociais, né? Elas simplesmente findam a questão, porque elas não estão decidindo absolutamente com suas horas certas. E o que são horas certas? São as minhas decisões dentro de um padrão o mais possível, tá? Bem trabalhado dentro de mim, para que eu não me arrependa depois. Tem gente que não se arrepende, né? Que se dane, não quero nem aí, não tô nem aí para essa pessoa. Que pena, porque só está multiplicando as horas erradas dentro dela. Todas as pessoas que fizerem isso com elas, elas simplesmente dão basta, dão fim, se afastam. Imagina, né? Se Jesus fosse fazer isso conosco, hein? Já pensou?
Então são pessoas avessas à caminhada de Deus, à bondade, né? A reflexão adequada, não, estão sempre dentro dos vícios, isto é, dos pecados da repetição. Então eu preciso me adaptar para tomar decisões. Se o meu ego for um ego controlador, egoísta, vaidoso demais, ele vai simplesmente atrapalhar o meu eu. Então o meu ego é aquela minha parte que se relaciona na área social. Então, se esse meu ego estiver contaminado demais, ele vai cutucar o eu. E o eu, ele tem que estar muito estruturado para não ser contaminado. Porque você sabe, né? É até bíblico, a carne é fraca, né? Nós somos bem frágeis e cedemos a essas faltas de virtudes que cutucam nas nossas portas pessoais. Nossas vidas são moldadas por nossas escolhas. Primeiro fazemos nossas escolhas, então nossas escolhas nos fazem. É isso. Se nós fizermos escolhas tempestuosas, teremos muitas vozes para nos acompanhar, muitos pensamentos intrusivos e que vão realmente atrapalhar a nossa competência do viver.